Olá pessoal, e hoje nós vamos estudar aqui os significados ocultos por trás aqui do 2 de espadas do tarô de Thoth, né? Esse aqui é um baralho diferente dos demais, porque ele abrange muita simbologia, está vinculado também à questão do ocultismo, do hermetismo, não que os outros não tenham, mas o Thoth, por causa, né, de toda a sua simbologia voltada para New Age, né, que é da nova era, ele tem um aspecto que é voltado basicamente para a questão da meditação dos símbolos, né? Diferente do Waite, né, que são decks voltados mais para adivinhação. Esse aqui tem uma dupla finalidade, né? A finalidade principal também é da adivinhação e, por outro lado, de automeditação, né? Que era muito utilizado nas ordens herméticas, as ordens esotéricas da época, né? Como o próprio Crowley utilizou, né? Tanto é que toda essa simbologia aqui, ela tem uma conexão prática, né, com a Cabala, que nós vamos ver mais lá na frente. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar. Meu nome é Carlos e sou o criador do canal Escola Hermética de Tarô. E se você gosta de estudar o tarô com mais profundidade, com aquela voltada mais para um sentido mais oculto, mais hermético, seja muito bem-vindos ao canal. E vamos, sem mais delongas, vamos para o que interessa, né, que é estudar toda a simbologia por trás do 2 de espadas. Vamos tentar transformar isso que parece ser difícil, é uma coisa mais simples, né, mais objetiva e direta. E quem sabe vocês possam, né, utilizar o tarô de Thoth para as suas leituras, né? Vamos começar primeiro, né, no que representa o elemento ar, né? Se você for ver o 2 de espadas, ele representa o elemento ar, mas tem uma curiosidade que eu queria deixar bem claro, é que a palavra ar ela não vem do nada. A filosofia antiga já trabalhava com esse termo ar. Tinha um filósofo conhecido como Anaximenes. Ele falava que o arqué, né, que é o princípio de tudo que foi originado, esse princípio, né, ele é chamado de ar por Anaximenes, né? Ele é a essência de tudo. Mas no mundo cabalístico, né, os ocultistas, depois de um certo período, né, os esoteristas da época, eles resolveram voltar a questão do ar somente para o plano mental, né, o plano intelectual. Então, para a filosofia de Anaximenes, o elemento ar tem um aspecto genérico, né, de princípio, de arqué, como criador de todas as coisas. Para os esoteristas, eles tomaram o elemento ar com uma direção voltada para o intelecto, chamando essa parte, se poderia dizer assim, de um mundo de Ietzara. São os mundos das emanações, né? Que é voltado especificamente ao raciocínio e ao intelecto. Agora vamos voltar um pouquinho para explicar melhor como é que se conecta esse 2 no mapa da árvore da vida, né? Eu já tinha falado em outros vídeos, né, que os ases se conectam a Keter, os 2 se conectam a Rokma, que seria essa parte aqui do pilar, que é o pilar masculino, e de outro lado aqui, Bina, que seriam todos os 3 do tarô, que seria ao aspecto feminino. Em Rokma, você pode reparar que Rokma, por ser um princípio masculino, é um princípio de imposição, é um princípio ativo, um princípio de força, de impulso, né? Então, quando lemos, por exemplo, John Fortune fala que esses 3 aqui, por serem esferas sutis, e para poder vincular o princípio da polaridade, que tudo é polo, ela vai falar que nos planos sutis, né, o princípio Rokma, os 2, por exemplo, por ser Rokma, são princípios ativos, princípio masculino, princípio de força e de impulso, eles se manifestam essa força no plano sutil, poderia dizer no plano espiritual, mas no plano material isso se inverte,
Ou seja, aquele princípio masculino que ele é de impulso, que ele é de força, que ele é de vontade absoluta, no plano material ele se converte, por causa da polaridade, em um plano de harmonia e de paz. Então a dualidade não é somente no plano material, ela também se dá em planos mais sutis de emanações. Então, nesse sentido, quando voltamos para a carta 2 e vemos essa carta com essa simbologia, na verdade, Crowley, né, orientou o Frieda Harris a mostrar toda a simbologia de Rockman, né, no seu princípio de polaridade, como Rockman, no princípio de polaridade, no plano sutil, é força absoluta, princípio masculino de energia, mas no plano material, no plano da forma, ele é, na verdade, um plano de equilíbrio e de paz. Então, foi orientado que toda a simbologia de Rockman, para que pudesse passar essa mensagem, fosse desenhada com toda essa simbologia. Então, se você for ver, a gente tem aqui a Lua, né? A Lua em Libra. Mostrar a Libra aqui, tá vendo? Lua em Libra, que é justamente para representar essa polaridade, né? Se você vê aqui a Lua, o que significa a Lua na verdade? A Lua, na verdade, ela recebe a luz, né? Ela reflete. Como, por exemplo, a gente poderia dizer que é como se fosse, a lua seria aquele símbolo de uma mãe que acalma duas crianças. A lua não, ela não quer vencer, ela quer a paz. E Libra, né? Libra, o signo de Libra é como uma balança, né? Não escolhe nenhum lado e nem outro. Ele tenta equilibrar os dois lados. É como se fosse um juiz tentando ouvir os dois lados antes de decidir. Então, Lua em Libra procura acordos, equilíbrio e entendimento. É justamente para explicar a polaridade de Rockman. Então, todos os desenhos, as cores, é justamente para, né, mostrar, né, Rockman em equilíbrio quando ela está no plano mental. Ok? Então, nós vamos agora para entender um pouquinho das cores, né? Você pode ver que as cores, o amarelo em si, ele representa o plano mental, né? Você pode ver que não é um vermelho, fogo de ação, mas é um amarelo claro, transmitindo paz, receptividade, né? De outro lado, mais embaixo aqui a gente vê um pouco de verde, né? O verde sempre remete à paz, ao equilíbrio, né, como se estivesse numa floresta, né, contemplando, né, as árvores, as plantas. Né? O branco, juntamente com o prata, sempre simbolizou, né, essa questão, né, da paz, do equilíbrio. Né? E por outro lado, a gente também vê um pouco de azul aqui na flor de lótus, né? A própria flor de lótus mostrando o azul dela aqui, que representa as emoções, né? São as emoções tudo em forma equilibrada, né? Então, só para exemplificar aqui, o amarelo ele traz a consciência, a inteligência, a iluminação e o pensamento. O verde aqui, da natureza, o próprio equilíbrio, né? O azul, como o oceano, que remete às intuições, à profundidade. E a prata, né? Que é o símbolo de passividade, que representa a cor da luz, que não produz a luz própria. Né? Então, vamos analisar um pouquinho aqui os desenhos. Aqui nós temos aqui as espadas. Você pode ver que tem uma espada, duas espadas se cruzando, né, em forma de X. Entre elas existe uma flor de lótus, que é justamente para equilibrar essas duas forças de Rockman que estão em equilíbrio, né? E dois punhais, né, punhais simbolizando aqui debaixo da lua, e o outro de Libra, para simbolizar que Libra está em lua, né? Ou, na verdade, que Lua está em Libra, né? Perdão. E as espadas representam a força de Rockman em sua polaridade, única força expressando em dois aspectos, né? É como se fosse o pensamento em tese e antítese.
É o positivo e negativo, se você poderia dizer assim, né? Rockman, quando entra no mundo mental, manifesta a sua polaridade. E a flor de lótus, ela está sempre no centro da polaridade, a suavidade da flor, as forças existem, né? As duas espadas ali são forças, mas elas estão em harmonia, em paz, serenidade. As espadas são poder, mas não estão em guerra, estão em equilíbrio, e a flor de lótus representa esse equilíbrio, né? E de outro lado, aqui só para finalizar, as formas geométricas, né? Mostrando como é que o princípio, o raciocínio, o princípio racional, né, ele atua dentro de Rockman, né, que é com análise, com distinção, ordem mental, é a mente tentando organizar as coisas. Não há confusão, não há compensação de forças, há ordem produzida pelo equilíbrio das forças. E por último, né, que é o pequeno punhal unindo a Lua na parte de cima e de baixo também unindo Libra para suavizar tudo, né? É como se fosse o seguinte, vamos imaginar, deixa eu pegar aqui, vamos imaginar um grande lago, né? A gente olha o lago por cima, vê aquela calma e aquela tranquilidade. Isso aqui é o plano material, aquela tranquilidade do lago, né? Mas por baixo a gente vê, né, correntezas, eu poderia dizer assim, até um rio calmo, né? Que é mais, essa analogia é mais tranquila de ser representado, um rio calmo e por baixo toda aquela correnteza, os peixes se movimentando, ou seja, a energia de Rockman, ela existe no plano sutil, que seria as correntezas, né? Seria os peixes, né? Seria todo aquele movimento de baixo, né? Mas no plano material, no plano da matéria, seria aquela parte de cima mais calmo. É justamente isso que essa carta quer passar, né? E como ela, qual que é o benefício de quando você utiliza isso, né? Como ela se conecta no dia a dia, numa tiragem né, de cartas, né? Se a gente for ver aqui, como existe duas forças, dois polos, né? É como se fosse duas pessoas, uma puxando, né, uma corda de um lado, outra puxando de outro. Essas forças existem, mas elas estão em equilíbrio, né? A pressão ali existe, mas ela está em equilíbrio. Se uma arrebentar, as forças elas se explodem. Então, na adivinhação, embora seja uma carta de paz, mas é uma paz momentânea, né? É uma paz passageira, que pode se romper a qualquer momento. Quando sai numa adivinhação, significa o poder em equilíbrio, né? Poder em equilíbrio. Poderia dizer, porque minha vida não anda, e sai uma carta, né, 2 de espadas, você poderia simplesmente interpretar porque você não anda. Você está pesando prós e contra. Ou existe duas partes de você querendo coisas diferentes. Ou seja, você pesa uma coisa, não, isso aqui é importante para mim, mas esse outro lado também é importante. Vê que são forças contrárias e simplesmente você não age, você trava, você fica parado. Então é uma paz, muitas vezes quando sai numa tiragem tem que tomar muito cuidado, porque são pressões, forças ocultas, né, que impedem de você de agir. Né? E, por exemplo, devo mudar de emprego? Pois é, ainda não existe uma resposta clara, porque são forças opostas. Né? Então você tem que avaliar com calma, ou as duas opções. Talvez a pessoa quer mudar de emprego, mas tem um medo, né, de não conseguir esse emprego. Olha só, é uma força. Mas também quer sair. E o que, que acontece? Você não acaba fazendo nenhum e nem outro, você fica travado. Outra situação, como está meu relacionamento? Pois é, seria se sai uma carta dessa, os dois lados estão tentando evitar uma guerra, são pressões de um lado e do outro, problemas não resolvidos, é uma trégua, uma paz temporária, né? Na verdade, você está querendo evitar um conflito, embora existam as pressões internas. Né? E de outro lado, como está minha situação financeira? Se sai uma carta 2, nem ganhos extraordinários, nem perdas. É hora de prudência. Né? Então, pessoal, a simbologia contida na carta 2 de espadas, né? Ela representa o poder em equilíbrio da força primeva de Rockman, né? Essa força primeva de Rockman nos planos sutis, elas agem,
né, com força e impulsividade, mas no plano da forma, ela precisa se manifestar em equilíbrio, né? E esse equilíbrio é representado pela flor de lótus. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma coisa para trás, poderiam comentar, por favor. E espero vocês no próximo vídeo. Isso aqui é uma sessão de vídeos que nós vamos falar de todos os ases, todos os 12, assim por diante, todas as cartas que englobam, né, o tarô de Thoth, com todos os seus significados, para que a gente possa desmistificar muita coisa desse tarô, que ele é muitas vezes deixado para trás por causa da sua dificuldade e do seu simbolismo, ok? Mas vamos tentar aqui devagarzinho e destrinchando, mostrando que não é tão difícil assim como parece, ok? Um abraço e até a próxima.